Vamos lá, futuros bolsais casensados na Marinha do Brasil para o quinto vídeo da sequência aí de correção de exercícios. Lembrando que esse vídeo aí, somente 10 questões, e a gente vai finalizar a parte de correção de gestão de processo. No vídeo anterior a gente parou na questão de número 41, a partir desse a gente vai iniciar com a questão de número 42, onde ela diz o seguinte, questão de número 42, indique a alternativa correta. Sobre a alternativa correta, ele quer saber quais os fatores que impedem a identificação de problemas de processo. Questão relativamente fácil, a gente já resolveu nos vídeos anteriores questões idênticas. Quando a gente fala em fatores que impedem a identificação de problemas de processo, basta saber que só existem dois, e esses seriam o senso comum e a postura ideológica. Note que quando ele entra nessa questão, ele geralmente não pergunta qual é a definição, não. Ele pede para você identificar quais são esses fatores que impedem a identificação. Então, questão considerada nível fácil. Então, resposta dela é senso comum e postura ideológica. Gabarito, letra-chave. Questão número 43 diz o seguinte: é um conjunto de procedimentos e métodos de análise que procura assegurar a coerência, eficácia e eficiência das decisões tomadas em função das informações disponíveis, antevendo cenários possíveis. Aí ele vai perguntar se ele quer correto, né? Se é problema, metodologia, solução, processo decisório e decisor. Nesse caso aí, essa questão não é de controle de processo. A questão aí é de estudo de estado maior. Note que ele já começou a embaralhar já as questões já. Isso é bom, você passa a ter mais aquela sagacidade aí de identificar qual é o contexto. Então, nesse caso aí, quando se fala que é o conjunto, essas definições, é o conjunto, é a etapa, isso daí leva direto lá para a unidade de ensino 5, que é o estudo de estado maior, tá? É aquele que auxilia, pessoa, sempre essas definições. É o conjunto de abordagem, é uma dificuldade, é expressa. Quando tiver assim, vai direto já para o estudo de estado maior, sempre que for definição clara, né? É claro que ainda tem algumas definições que estão lá na gestão de processos, mas a maior parte é do estudo de estado maior. Nesse caso aí, como resposta da questão, a gente tem o processo decisório, e ele vai estar lá na página de número 42 da sua apostila, processo decisório. Questão de número 44. Eu vou ler para vocês, né? Processo decisório é o conjunto de procedimentos e métodos de análise que procura assegurar a coerência, eficácia e eficiência. Aí aqui em cima, coerência, eficácia e eficiência das decisões. Questão número 44. Qual a ferramenta utilizada na MAMP que trata dos problemas com o objetivo de priorizá-los, levando em conta os fatores gravidade, urgência e tendência de cada um deles? Bom, quando você vir essas três palavras reunidas, gravidade, urgência e tendência, aí você começa a analisar o seguinte, olha só, gravidade, urgência e tendência, é a matriz Guth. Aqui ele não botou, ela deve utilizar um outro nome. E como nós podemos ver, tem o diagrama de Ishikawa. Você pode até confundir com matriz Guth, mas o Ishikawa é a mesma coisa que o diagrama de causa e efeito. Então, nenhuma delas aqui atende à resposta que fala sobre matriz Guth, o que nos leva a ter como a resposta correta a opção ECO, nenhuma das alternativas anteriores. Isso não se usa mais em questões de prova, né? Nenhuma das alternativas anteriores é forte. 45. Como se chama a técnica utilizada para gerar ideias espontaneamente a respeito de um determinado assunto? Alpha, análise de melhoria de processo. Bravo, plano geral de ação. Charlie, brainstorm. Delta, planejamento inicial. E ECO, reconhecimento e diagnóstico do sistema. Nesse caso aí, a resposta, o gabarito correto é brainstorming. O que é brainstorming? É uma tempestade de ideias. Ele vai estar contemplado lá na página 29 da sua apostila.
Questão número 46, existe dois métodos empregados em um processo decisório. Bom, essa questão aqui ela tá bugada, tá? Ela não tem uma resposta válida não, tá? Você não vai encontrar isso aqui na apostila, porque ele misturou. Eu acredito que tenha tido um problema de enunciado aqui, tá? Lá dentro do processo decisório, que é a página 42, não tem nada falando sobre nenhum desses métodos não. Ele fala sobre metodologia sim, mas não tem nenhuma dessas respostas válidas não. Questão de número 47. Em relação aos níveis de detalhamento, qual é composto de atividades necessárias e suficientes para a execução de cada processo na organização? Aí, ele está falando de níveis de detalhamento. Se você tiver na dúvida, você vai direto para as respostas ali. Já sabe que tem um quadro falando sobre processo, subprocesso, macroprocesso, etapas e atividades. Aí você vai lá no quadro e vê qual que se enquadra aí o que é composto por atividades necessárias. Esse assunto vai ser contemplado lá na página 9 da sua apostila. Nesse caso aí da questão de número 47, a resposta correta é subprocessos. Letra brava. Ele vai dizer o seguinte, lá na página 9, são conjuntos de atividades necessárias e suficientes para a execução de cada processo da organização. Exatamente como está escrito aí. Questão número 48, o método estudo de Estado Maior é dividido didaticamente nas seguintes fases, exceto, então você vai lá nas fases do estudo de Estado Maior. Note que ele já saiu aí de gestão de processos. Aí a gente tem aí, ó, alfa, pesquisa e coleta de dados, que vai estar lá na sua página 57, no caso da sua apostila, né, a página de número 57. Depois vem a avaliação das soluções. Vai estar lá na página 63 da sua apostila. Na letra char, ele vai dizer que é conclusão e ações recomendadas. No caso aí, essa conclusão e ação recomendada já seria a resposta, porque ele quer o exceto, tá? Isso aqui não contempla lá. Aí, a análise e interpretação dos fatores condicionantes está lá na página de número 58. E por último, a rotina. Pera aí, teve um PSzinho nessa questão aí, porque o que acontece? Lá na quinta fase, que é justamente a fase de avaliação e solução, ela tem um passo a passo, que lá na página 80, ele vai ter, dentro do passo a passo da quinta fase, a conclusão e ação recomendada. Bom, isso daí tá pegajosa essa questão, tá? Essa questão tá na apostila, porém o comando da questão aí não te ajuda a resolver. Faltou informação aí. A resposta seria a rotina que ele quer, né? Rotina de aprimoramento dos processos. Eu invalidaria essa questão aí por diversos fatores antididáticos, mal elaborado, não tem um comando devido, está disposto em dois momentos diferentes das unidades em apostila, ficou muito... Pode ser que tenha sentido, mas não de acordo com o que a gente está lendo aqui na apostila. Então é o seguinte, a questão número 48, o gabarito que ele quer, que é o exceto, né, é rotina de aprimoramento. Lembrando que houve a confusão aqui, né, eu marquei anteriormente a conclusão e ação recomendada, porque a conclusão e ação recomendada não é um método de divisão didática de fases, né? Ele é uma parte do passo a passo de uma dessas fases, que é a quinta fase. Então, lá no passo a passo da quinta fase, aí lembrando, qual é a quinta fase do estudo do Estado Maior? A quinta fase é a avaliação das soluções. Então, no passo a passo da quinta fase, vai ter conclusão e ações recomendadas. Aí ele vai falar do passo 35, 36, 37 e até o 42. Então, é algum probleminha aí nessa questão aí, eu não aceitaria ela não, tá? Questão número 49 é a terceira etapa da metodologia, onde é feito o monitoramento dos resultados. Aqui os dados coletados na etapa anterior são transformados em indicadores
e comparado com as metas definidas em PAPA. PAPA é planejamento, né? Então a gente já está no ciclo PDCA. Então, quando ele fala em PDCA, você vai lá para o início da apostila. O PDCA ele fica entre a página 3 e 4, é bem no iniciozinho mesmo. Então, aí o que ele fala? É a terceira etapa. A gente sabe que as fases começam com PAPA, né? Planejamento, a delta que é o do, que é a execução, e a terceira que é o que ele está pedindo aí, que é o check, né? Ou avaliação dos resultados. Aí, quando você for lá na página número 4, ele vai dizer o seguinte: 3, check. Avaliação dos resultados. Terceira etapa da metodologia, onde é feito o monitoramento dos resultados. Aqui, os dados coletados na etapa anterior são transformados em indicadores e comparado com as metas definidas em PAPA, que é o planejamento. Então, gabarito correto da questão de número 49 é o delta. Charlie, check, avaliação dos resultados. Questão de número 50. Processo que possibilita o funcionamento dos vários subsistemas e garantem um suporte adequado, principalmente aos processos finalísticos, apoiando outros processos da web. Então, a gente já está falando dos tipos de processos, né? Quando você vê essa palavra aqui, ó, finalísticos, eu já penso finalísticos de apoio e gerenciais. Tá? Então, o finalístico é o primeiro processo, né? Ele depende do apoio do outro. E quem apoia os processos finalísticos é o processo de apoio. E por último, os gerenciais, que nem está aí. Então, ele quer saber: o processo possibilita o funcionamento de vários subsistemas e garante suporte adequado, principalmente, ele garante suporte aos finalísticos. Então, efetivamente, esse processo que ele está lidando é o processo de apoio, letra delta. Letra delta, tipos de processos. Você vai encontrar esse tipo de processo lá na página 8, também no início da apostila, tá? Lembrando, são só 3, tá? Quanto aos processos, a identificação dos principais processos que a sua bibliografia traz é o processo finalístico, o processo de apoio e o processo gerencial. Aí, a leitura do processo de apoio, conhecido também como processo de suporte, geralmente produzem resultados imperceptíveis para os clientes externos, mas são essenciais para a gestão efetiva da organização, viabilizam o funcionamento de vários subsistemas da organização e garantem suporte adequado, principalmente aos processos finalísticos. Ó, garantem suporte adequado, principalmente a processos finalísticos. Então, questão número 50, gabarito correto, letra delta. Questão número 51, porque teve umas que não tiveram sentido, eu já comecei pela 41, então vou um pouquinho além nesse aqui, tá? 51 é uma forma de processo, de representação de processos, que permite visualizar os macroprocessos em todos os níveis. Então, nessa questão aí, o gatilho para você resolver isso aqui é isso aqui, ó, representação. Quando você fala em processo, e a gente está pensando lá no início da apostila, você tem a arquitetura do processo e a árvore de processo. A árvore de processo é o desenho, né? O desenho. E aí, esse desenho, ele faz parte do quê? Da arquitetura do processo, que constitui a unidade 2, né, que fala sobre desenho e modelagem dos processos. Isso vai ficar lá na página 7 da sua apostila. Então, nesse caso aí, o que está pedindo no enunciado é justamente a definição de arquitetura do processo. Então, questão de número 51, gabarito letra alfa. Lá na página 7, ela diz o seguinte: item 2.1, a arquitetura de processo é uma forma de representação dos processos que permite visualizar os macroprocessos em todos os seus níveis. E é exatamente isso que ele está pedindo. Vou até 55, tá? Questão de número 52. São medidas que dão uma ideia de dispersão de uma distribuição de dados. Bom, aí esse conteúdo aí já é novidade. A gente não viu nos vídeos anteriores não, tá? Mas eu sei que numa leitura assim grosseira, eu já vejo palavras aí que me chamam a atenção, que é a variância.
Então eu vou lá no índice lá e vou verificar onde fica a variância, vou dar uma lida nela para poder responder essa questão. Aí lá no índice ele vai dizer que a variância está lá na página 15. Então a variância fica junto do contexto da CEP, né, e do controle estatístico de processo, que é o CEP. Definição de controle estatístico de processo, depois vem a variância. Lembrando que a variância, ela tem a variância e sempre associada ao desvio padrão. Tem a variância sozinha, que é uma das medidas de dispersão mais importantes, porém na questão, ele não está pedindo a definição da variância, mas ele está pedindo a definição da variância em relação à dispersão de uma distribuição de dados. Nesse caso aí, a resposta seria variância e desvio padrão. Letra chá. Aí na 52 ele repetiu o número, aqui seria 53, tá? Como é conhecida a técnica utilizada para gerar ideias espontaneamente a respeito de um determinado assunto? Bom, gerou ideias espontaneamente, a gente pensa logo no brainstorming, né? E eu vou lá para dar uma verificada, mas em princípio letra brava. É isso mesmo, tá? Gabarito da 53 aí, essa 52 bravo, pronto. Gabarito da 52 bravo é o brainstorm. Lá na página 29 da sua apostila ele vai dizer o seguinte: brainstorm é a técnica utilizada para gerar ideias espontaneamente a respeito de um determinado assunto. A sessão de brainstorm deve ser organizada e conduzida de forma a gerar muitas ideias. Então, o gabarito correto da 52 bravo é letra bravo, brainstorm. 53. O ciclo PDCA é composto de 4 fases. É a fase que define metas, a fase que define metas, horizontes, métodos e técnicas. É a primeira etapa na qual devem ser definidas metas, faixa aceitável de indicadores do processo estabelecidos, métodos, padrão operacional para alcançá-los. Pode constituir um plano estratégico organizacional, como o PEO, por exemplo, um plano de ação, um conjunto de padrões ou cronograma. Aí a gente sabe, se a gente está falando do PDCA, onde o Papa é o primeiro e o Papa quer dizer planejamento, e aqui ele é bem claro, né? Ele fala que é a primeira etapa. Se é a primeira etapa, então é a etapa do planejamento. Gabarito correto, letra Charlie. Questão de número 54. Consiste no estudo das atividades realizadas de ponta a ponta em um processo, além da identificação das entradas e das saídas. Vai achar lá no mapeamento de processo, que fica dentro da rotina de aprimoramento do processo, na página 5 da sua apostila. E a resposta aí é mapeamento de processos. Lá ele vai dizer o seguinte: mapeamento de processos consiste no estudo de atividades realizadas de ponta a ponta em um processo, além da identificação das entradas e saídas. Com isso, se realiza um desenho do fluxo dessas tarefas, o que aumenta a compreensão de como o trabalho é realizado. E agora a questão de número 55. É o conjunto de macroprocessos de uma organização que foram criados e mantidos para que a missão seja cumprida e que a visão de futuro possa ser buscada, guiada pela estratégia definida pelo PEU. Aí, nessa última questão aqui, que é 55, é letra alfa, cadeia de valor. Você vai encontrar lá na página 12, ela vai dizer o seguinte: cadeia de valor é o conjunto de macroprocessos de organização que foram criados, mantidos para que a missão seja cumprida e que a visão de futuro possa ser buscada, guiada pela estratégia definida no PEU. Esse conjunto de macroprocessos é normalmente representado em uma forma gráfica que facilite a visualização e o entendimento do relacionamento entre eles, demonstrando como as atividades da organização geram valor, transformando os insumos em resultados. Então, gabarito da questão número 55, letra alfa. E assim a gente termina o vídeo de hoje. Próximo vídeo não terminou a lista de exercícios, né? Que você pode ver, ó, a lista de exercícios é enorme e não vai dar para a gente resolver tudo, porque
já está aí em cima aí a prova, e a intenção é também pegar algumas questões específicas de Estado Maior e ainda de intendência antes de começar a realização dos simulados, tá? Então, no próximo vídeo a gente já vai falar sobre estudo de Estado Maior. Fica atento ao próximo vídeo, Casenso, só aqui no Megamente.